O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus lhe abençoe. Esse sermão escatológico, o nome já está dizendo, escatológico, escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é o estudo daquelas coisas que irão acontecer. Então esse sermão é chamado de sermão escatológico de Jesus, porque nele ele delineia o futuro, ele diz aos seus discípulos as coisas que haveriam de acontecer, terminando com seu retorno aqui nesse mundo. E nas coisas que Jesus anunciou que haveriam de acontecer, ele falou a respeito dessa grande tribulação, conforme está aí destacado em vermelho, e é então motivo da nossa indagação nessa manhã. Só um minutinho. Muito bem, próximo slide, por favor. Antes de entrarmos no estudo, eu sei que é importante nós ponderemos em alguns pontos. Vocês percebem que sempre meu alvo é partir do maior, do quadro maior, para poder entender os pontos menores e mais específicos. Essa é uma regra muito simples de interpretação e também uma regra de vida também, não é? Nos relacionamentos e nas tratativas com outras pessoas, a gente primeiro tem que entender o quadro maior, o contexto geral, para depois a gente poder entender aquele momento em particular ou aquela passagem em particular quando se trata da exposição de textos. Então, alguns pontos que são importantes aqui. Jesus aponta nesse sermão chamado escatológico os sinais que haverão de surgir durante o período entre as duas vindas. O que é que vai acontecer no mundo até a tua vinda, Senhor? Foi a pergunta dos discípulos. Quando é que a destruição do templo vai acontecer? Que sinal haverá? Então, essas respostas de Jesus, elas contemplam os acontecimentos entre a primeira vinda dele, que já aconteceu há 2000 anos atrás, e a sua segunda vinda, que nós não sabemos quando vai ser. Então, nós estamos exatamente no meio desse período aqui sobre o qual Jesus falou. Jesus deu uma série de sinais, de coisas que deveriam acontecer entre esses dois eventos. Nós vimos isso antes. Ele falou de guerra, rumores de guerra, fomes, falou de calamidades, falou de perseguição, surgimento de falso profeta, pregação do evangelho a todas as nações, apostasia, surgimento de falsos cristos. Tudo isso ele falou, mas estas coisas, elas servem para confirmar que as palavras de Jesus são verdade e que, de fato, ele virá uma segunda vez. E elas não servem para que nós estabeleçamos um calendário de eventos. É importante a gente ter isso em mente. Muitas pessoas pegam estes sinais que Jesus mencionou e ficam tentando adivinhar quando vai ser a vinda dele. Basta estourar uma guerra no Oriente Médio, o pessoal já diz, Jesus está chegando. O problema é que sempre houve guerras, desde que Jesus falou essas palavras, até o dia de hoje. Então, nós não podemos calcular a iminência ou a proximidade da vinda de Jesus a partir da observação de que o mundo está cheio de guerra, de calamidade, de falsos profetas, gente brigando, a igreja se desviando, os cristãos sendo perseguidos, o evangelho sendo pregado a todas as nações. Não dá para calcular a proximidade da vinda de Jesus com isso, e muito menos estabelecer uma data, como alguns movimentos que eu entendo são sectários, né? São seitas, eles acabam marcando a data da vinda de Jesus, como as Testemunhas de Jeová. Alguns ramos do adventismo também, os mormons marcaram data para a vinda de Cristo, e infelizmente às vezes dentro do meio pentecostal e neopentecostal, é conhecido o caso da Neusa Itioca, que marcou a vinda de Jesus para alguns anos passados, não é? Tem inclusive um vídeo no YouTube onde ela faz essa profecia da vinda de Jesus no ano tal, não é? Eu queria que eles estivessem certos e que Jesus já tivesse voltado, mas eles não erraram, exatamente que não tem. Jesus não deu estes sinais como base para a gente fazer um calendário para dizer ele vai chegar tal data. Esses sinais é mais ou menos assim. Jesus disse: eu vou voltar
E para dar segurança a vocês de que essa minha promessa é segura, eu já vou dizer o que é que vai acontecer no mundo até eu voltar. No mundo vai acontecer isso, e aconteceu exatamente, está acontecendo exatamente como ele disse que haveria de acontecer. Então, para nós é uma segurança de que a palavra que ele deu, de que ele vai voltar, vai se cumprir. Então, esse é o objetivo dos sinais descritos. Na fala de Jesus, quando ele está falando desses sinais, ele menciona não somente a destruição do templo de Jerusalém, que foi a pergunta original, mas ele fala da sua vinda, do fim do mundo e das coisas que vão acontecer até lá. E agora atenção para esse ponto aí, que eu até destaquei por conta da relevância dele. Esses assuntos estão misturados no mesmo sermão, de forma que não é sempre fácil separar. Você precisa entender isso aqui. Isso aqui é um fenômeno muito comum na profecia bíblica. O profeta fala de duas coisas como se fosse uma coisa só. Como se fosse uma coisa só. Então, é o que Jesus está falando aqui. Quais foram as perguntas que originaram essa resposta dele? Os discípulos perguntaram: mestre, quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que o Senhor vai voltar? Quais são e quando vai ser o fim do mundo? 3 perguntas. Então Jesus responde as 3 jungidas, ubricadas, não é? Estão ligadas lá, não tem como você separar, mas ele responde isso no mesmo sermão. Então tem hora que ele está falando de uma coisa e tem hora que ele está falando de outra, e às vezes ele está falando de uma e a resposta para aquela uma é a mesma resposta para aquela outra. Então está tudo junto. Exemplo, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, referindo-se ao nascimento do rei Ezequias, disse: porque um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele estava profetizando do nascimento do rei Ezequias. Mas era só do rei Ezequias que Isaías estava falando? Não. O nascimento de Ezequias era também uma profecia do nascimento de Jesus Cristo, mas o profeta fala das duas coisas como se fosse uma coisa só. Lembro quando uma viagem que eu fiz para a Europa com a Minca, né, nós fomos aos Alpes, queríamos ver aquelas montanhas majestosas dos Alpes suíços, né? Então tem uma estradinha que a gente vai de carro e ela vai contornando as montanhas e tudo, e tinha um momento assim que você olhava e você via uma formação majestosa, uma montanha. Eu esqueci o nome agora da montanha em alemão, mas é muito conhecida, é uma das perspectivas mais bonitas, uma montanha linda. E à medida que o carro vai andando, você percebe de repente de que não é uma montanha só, mas na verdade tem mais uma atrás e mais outra. Então é uma cordilheira, mas você olhando, você vê uma montanha. Mas quando você muda a perspectiva 3D, né, você percebe que na verdade são 3 montanhas encadeadas. Então a profecia é isso aqui. Parece que o profeta está falando de uma coisa, mas na verdade são 2 ou 3 eventos ligados. Então, aqui quando Jesus vai falar sobre o anticristo, quando ele vai falar da grande tribulação e do surgimento do anticristo, então, na verdade, ele está fazendo uma profecia que é desse tipo. Ele está falando de 3 eventos relacionados. E a última observação, já disse que na primeira aula nós vimos sobre a destruição do templo, os sinais do período princípio das dores, e agora vejamos os sinais desse período que Jesus chama de a grande tribulação. Próximo slide, por gentileza, as manifestações do abominável da desolação. Veja que essa passagem aqui, Marcos 13, que eu li para vocês, começando o verso 14, ela começa com uma declaração de Jesus que eu vou ler aqui. Ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Jesus disse aos discípulos: quando vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar,
E aí Marcos acrescentou: quem lê, entenda. Ou seja, é problema de vocês, né? Entender o que é que Jesus quis dizer aqui. O que é o abominável da desolação, situado onde ele não deve estar. Então, esse abominável da desolação, que marca o surgimento da grande tribulação, é, na verdade, uma figura escatológica que aparece em 3 períodos da história. 3 períodos da história. O primeiro período é o do rei Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida que dessacrou, que profanou o templo de Jerusalém 150 anos antes de Cristo. Eu vou provar, vou mostrar para vocês porque é que isso é verdade. A segunda manifestação do abominável da desolação, lembra da montanha, né? São os exércitos romanos que cercaram Jerusalém e destruíram a cidade no ano 70 depois de Cristo. E a última montanha, né, o último monte dessa cordilheira é o anticristo, que ainda haverá de se manifestar. Deixa eu tentar provar isso para vocês. Então, em primeiro lugar, por favor, pode passar o slide. Antíoco IV Epifânio. Essas palavras que Jesus aqui falou, no verso 14, onde ele faz referência ao abominável da desolação, situado onde ele não deve estar, na verdade, Jesus está citando o profeta Daniel. O profeta Daniel, que viveu 500 anos antes de Cristo, ele falou pelo menos 3 vezes na profecia dele a respeito desse abominável da desolação. Ele profetizou 500 anos antes de Cristo. Daniel profetizou, ele estava preso lá na Babilônia, entre os cativos de Israel, e ele, homem de Deus, profeta hebreu, ele profetizou que haveria de se levantar um rei contra o povo de Deus, que tentaria acabar com o culto a Deus e estabelecer a abominação desoladora. Então, 500 anos antes de Cristo, o profeta Daniel, lá no cativeiro, ele já tinha dito que haveria de se levantar um rei contra o povo de Deus e que acabaria com o culto de Deus e no lugar estabeleceria o que Daniel chamava de abominação desoladora. Os 3 textos de Daniel são estes que estão projetados aí, eu vou ler para vocês. O primeiro é lá no capítulo 9, verso 27, quando Daniel disse assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A interpretação que geralmente a linha reformada, a milenista, que é a linha onde eu estou situado e que é a linha da maioria dos reformados, ele interpreta, é que aqui no 9:27, esse que faz a firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oferta dos manjares, é Cristo. Porque Cristo, pelo seu sacrifício, ele interrompe a oferta, os sacrifícios de animais e a oferta de manjares. E aí, depois do surgimento de Cristo, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A interpretação é que esse é o anticristo, a pessoa que vai se levantar contra o povo de Deus. Daniel está falando isso 500 anos antes de Cristo. Daniel capítulo 11, verso 31. Dele, ele está falando agora da mesma pessoa, né, dessa mesma entidade. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse que ele menciona no capítulo 9, não é? Que vem sobre as asas da abominação, que ele chama de o assolador, ele diz aqui no capítulo 11, verso 31, que ele vai profanar o santuário, o templo de Jerusalém, que era o centro do culto a Deus no Antigo Testamento. E que vai tirar o sacrifício diário, porque todo dia Moisés tinha mandado se oferecer sacrifícios no templo a Deus. E no lugar dos sacrifícios estabeleceria a abominação desoladora. No capítulo 12, verso 11, Daniel disse: depois do tempo que o sacrifício diário for tirado,
e colocada a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, pelo menos 3 vezes o profeta Daniel, 500 anos antes de Cristo, tinha dito que se levantaria um rei, alguém poderoso, que faria cessar os sacrifícios no templo e que no lugar colocaria a abominação desoladora. Pode passar. Olha o que é que aconteceu. 350 anos depois que Daniel disse essa palavra, o rei Antíoco IV Epifânio, que dominava toda aquela região que mais tarde seria o Império Romano, ele conquistou a nação de Israel no ano 167 antes de Cristo. É no período interbíblico. Essa história aqui não está na Bíblia, porque aconteceu entre o profeta Malaquias, que profetizou antes de Cristo, cerca de 400 anos, e o surgimento de João Batista. Mas enquanto a Bíblia não fala nada sobre esse período de 400 anos, mas muita coisa estava acontecendo nesse período que é chamado do período interbíblico, inclusive o cumprimento da profecia de Daniel, que é com esse rei que ele começa uma campanha intensa de acabar com os costumes judeus e o culto a Deus. Ele não somente conquistou a nação de Israel, mas ele disse aos judeus: vocês não vão mais ser judeus. Ele quis que os judeus aprendessem a falar grego, que abandonassem falar o aramaico, que era a língua deles. Queria que os judeus mudassem de religião, eles não podiam mais cultuar a Deus no templo, e ele queria que os judeus parassem de guardar o sábado. É pedir guerra, né? Querer pedir para os judeus não fazerem isso. Mas esse rei resolveu fazer isso pela força. E aí no ano 150, 17 anos depois que ele tinha conquistado a nação de Israel, e os judeus resistindo, ele resolveu dar um golpe assim fatal nos judeus. Ele mandou colocar um altar ao deus Zeus, que é o deus maior do panteão grego, no templo de Jerusalém, mandou parar os sacrifícios e matou um porco no altar de Jerusalém. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Agora você imagina isso. Ele mandou parar os sacrifícios de animais, mandou um sacerdote pagão sacrificar um porco naquele altar onde eram feitos os sacrifícios diários a Deus, e proibiu que os sacrifícios fossem feitos a partir dali, cumprindo exatamente o que Daniel tinha dito 350 anos antes. A abominação da desolação, não é, que tirou o sacrifício diário e o substituiu. Isso provocou uma revolta tão grande os judeus que levou à famosa Guerra dos Macabeus, que um dia, se vocês tiverem oportunidade, vocês comprem essas bíblias apócrifas aí, não é? Onde tem os 4 livros dos Macabeus. Não são inspirados por Deus, mas eles são história. Eles têm o registro da revolta dos Macabeus. Vocês podem ler também nas obras de Flávio Joséfo, onde ele fala das guerras judaicas, e você vai ver lá como os macabeus se revoltaram. Um sacerdote da linhagem dos macabeus ficou muito revoltado com isso. Ele era pai de 9 filhos, né? Ficou muito revoltado com isso e começou uma guerrilha, revolta contra os dominadores, contra Antíoco Epifânio, e levou uma guerra de libertação. Depois de um tempo, eles conseguiram se libertar do jugo de Antíoco Epifânio, mas foi exatamente aquele sacrifício de porcos no altar que levou à revolta dos judeus. Nós diríamos que então esse é o cumprimento inicial da profecia da abominação desoladora. Então você poderia pensar assim, você como alguém que conhece o Antigo Testamento poderia dizer que a profecia de Daniel, ela se cumpriu inteiramente, e cumpriu em detalhes, está cumprido. Só que aí, Jesus, não é? Quando os discípulos perguntam o que é que vai acontecer, aí ele fala dessa profecia como não tendo sido completada. Olha o que ele diz no verso 14, não é? Voltando agora para Marcos capítulo 3, Jesus disse: quando vocês virem o abominável da desolação, é interessante aqui você lembrar. Aqui eu estou lendo Marcos, mas Mateus acrescenta, né? Veja aí, Mateus, por favor, abra bem depressa. Mateus 24.
Mateus 24, verso 15. Mateus registra o mesmo sermão, não é, que Marcos registrou. Ele acrescenta algumas coisas. Vejam, Mateus 24, 15. Jesus disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? É que Marcos não escreveu isso, mas Mateus disse, não é? O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Então Jesus está se referindo àquelas 3 palavras, 3 frases de Daniel que falavam do abominável da desolação, que se cumpriu em Antíoco Epifânio, mas Jesus diz que ainda tem um outro cumprimento, né? E aí você lembra da montanha né, da cordilheira, né? Então, quando Daniel estava falando do abominável da desolação, então a gente percebe que ele não estava falando só de Antíoco Epifânio, mas ele estava falando de uma outra coisa, porque Jesus aqui diz: olha, quando isso acontecer, vocês vão fugir, corram, não é, porque chegou a hora. Então Jesus diz que há um segundo cumprimento para aquela profecia de Daniel a respeito do surgimento da abominável da desolação, que é esse aqui. Por favor, agora o próximo slide, segunda manifestação do abominável da desolação, que é o cerco de Jerusalém. Por que a gente pode interpretar isso aqui? Da seguinte maneira: volte lá para Marcos capítulo 13, verso 14. Ali Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar. Essas palavras de Jesus, elas foram registradas por Mateus, Marcos e Lucas. Mateus acrescentou que essas palavras, que Jesus está citando o profeta Daniel. Marcos não disse nada, mas Lucas interpretou as palavras de Jesus. Então, abra aí em Lucas capítulo 21, no verso 20, que Lucas dá a interpretação do que é que significa o abominável da desolação. Lucas 21, 20. Lucas está citando o mesmíssimo sermão de Jesus. É a mesma coisa, só que agora Lucas interpreta. Em vez de dizer quem lê entenda, Lucas leu, entendeu e já escreveu a resposta. Ele diz: quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para o monte, que se encontrarem na cidade, retire-se. É o mesmo sermão. A única diferença é que Lucas interpretou as palavras de Jesus e diz que Jesus estava falando do cerco e da destruição da cidade de Jerusalém, que haveria de acontecer cerca de 35, 40 anos depois que Jesus falou essas palavras. Então está aqui na tela, vocês podem ver a comparação, não é? Mateus 24, 15. Quando virdes ao abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Compare com Lucas. Lucas diz assim: quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próximo à sua devastação, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, etc. É a mesma passagem, só que Lucas interpreta para nós. Então a segunda manifestação do anticristo, ou do abominável da desolação, depois de Antíoco Epifânio, que foi a primeira, foi a chegada em Jerusalém dos exércitos romanos para destruir a cidade, porque os judeus haviam rejeitado Jesus Cristo. Próximo slide. Como nós sabemos da história, no ano 66, um pouco antes, no início da década de 60, os judeus se revoltaram contra Roma. Sempre os judeus estavam se revoltando, eles queriam ser um povo livre. E dessa feita foi uma revolta grande. Então Vespasiano, que era o imperador, mandou seu filho, o general Tito, no comando das tropas romanas, cercar Jerusalém e destruir por completo a rebelião dos judeus. Então ele chegou no ano 67, cercou a cidade e durante 3 anos Jerusalém ficou sitiada. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles mataram os judeus de fome, de sede, e finalmente, quando os judeus já estavam até tendo gente comendo, né, um outro dentro da cidade, né, antropofagia, né, que quando a fome bate mesmo isso acontece. Então, quando os judeus estavam nessa situação, os romanos derrubaram as muralhas, entraram na cidade, saíram matando todo mundo que estava lá, destruíram o templo completamente, arrasaram completamente Jerusalém.
E a Bíblia nos diz que aquilo foi castigo de Deus, porque os judeus haviam rejeitado Jesus Cristo 35 anos antes, pendurando numa cruz. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.